Primeiro eu queria enviar uma saudação a todos que estão nos assistindo de uma ou outra maneira, ou ao vivo aqui, ou através do CD, através do DVD que corre por aí a palavra que pregamos. Uma saudação a todos vocês. Nós somos o Ministério Reconciliados com Cristo, divulgando a palavra do Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça, o Evangelho do reino. E se alguém deseja uma palestra assim ao vivo, né? No salão, na igreja, na congregação, nas reuniões, faça contato. Esse telefone aqui é o telefone para a gente agendar essas possíveis visitas, né? Que os abençoados queiram aí ouvir ao vivo uma ministração do Evangelho da Graça. Abba, Pai. Bem, a nossa intenção hoje é incentivar você a que você não seja um crente passivo, a que você seja um crente ativo. Então, sempre os temas que o Senhor nosso Deus nos dá, eu tenho notado isso, que são temas de incentivo a que nós cuidemos do nosso viver diário. E para cuidar do nosso viver diário, depende da nossa atividade. Porque a nossa passividade, quando nós temos que ser ativos e não passivos, pode nos prejudicar, pode nos atrapalhar um pouco. Então você deve saber que você tem um campo, em algum momento na tua vida, em que você deve atuar. Você deve decidir que você deve sim fazer alguma coisa para que a graça de Deus seja efetiva na tua vida, porque afinal de contas eu quero crer que você deseja que a graça funcione na tua vida. É certo isso? Todo mundo quer que a graça funcione, porque afinal de contas nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de que a nossa prosperidade se manifeste dia após dia. E prosperidade é que você tenha o suficiente para você viver hoje. Você pensou que eu ia dizer que era você ter 2 bilhões no banco guardado? Isso não. Isso é mais dor de cabeça do que prosperidade. A prosperidade dos filhos de Deus é que nós tenhamos o suficiente para viver, diga, hoje. Por quê? Porque o amanhã você não sabe se vai chegar. Por isso que eu costumo brincar dizendo que o amanhã não existe. Porque, olha, amanhã, hoje, falando hoje, amanhã é segunda-feira. Mas quando chega segunda-feira, você não fala chegou o amanhã. Não, hoje. Aí o amanhã já é terça. Que coisa estranha o ser humano, né? Os conceitos assim. Então, você deve viver hoje. E a tua prosperidade deve atuar na tua vida a teu favor hoje. O anjo que está do teu lado deve atuar no teu viver hoje. Qual foi o conselho que Jesus deu? Basta cada dia o seu afã. Porque o teu corpo não está preparado para suportar, se você soubesse, por exemplo, o dia da tua morte. Você não ia aguentar saber isso hoje? Já imaginou isso? Então é viver hoje. E para viver hoje, se necessita atuar em algum momento, em alguma posição. Então, quando se fala de a palavra obra, diga comigo, obra. Nós, que estamos em graça há algum tempo, pegamos um certo repúdio a essa palavra obra. Então, quando Deus mostrou esse título, foi de propósito, para mexer com, as obras da graça. Então, você vai entender bem aqui o que nós estamos falando. Sempre que nós ouvimos essa expressão aí, a gente lembra do passado religioso,
os obreiros. Quantos aqui passaram nos obreiros? Não sei se alguém veio de lá, que tinha que vestir o uniforme de obreiro, e se saísse da linha, tomava o uniforme, aí colocava o obreiro castigado no banco da disciplina. Aquilo ali é o banco da disciplina. Todo mundo que estivesse sentado no banco da disciplina estava sendo castigado. Então essa palavra ficou meio manchada para a gente. A gente não gosta muito de ouvir falar obra. Tem que obrar, irmão. No sistema religioso lá, se ouvia muito isso. Irmão, temos que obrar, temos que fazer, temos que ganhar almas para Jesus, temos que pagar o preço. Quando o irmão estava em sofrimento, vinha aqueles irmãos de oração, é isso aí, varão, varoa, não sei, tem que pagar o preço e tal e tudo. Então é assim lá. Aí nós ficamos com essa dificuldade com essa palavra. E quando se refere ao evangelho da graça, se pressupõe que seja por fé. Diga para quem está do teu lado aí, abençoado. Na graça não é por obras, é por fé. E fé é diferente de obras. Muito diferente das obras, né? É o oposto, anotei aqui. Então qual é a conclusão? A conclusão é simples. Se nós estamos em graça, de nenhuma maneira devemos obrar. Parece contraditório, né? Devemos obrar. Quando se falava em obras no tempo antigo, nos referíamos a obras para conquistar a salvação espiritual. E isso é possível? Não. Não. Então, em graça, eu tenho que saber qual é a minha posição espiritual. E não devo obrar para isso, porque aí eu não vou conseguir acrescentar e nem diminuir nada nessa posição. Vamos ver um verso bíblico em Romanos 11, verso 6. Olha o que diz aí. Paulo faz um comparativo bem interessante, por sinal. 11, 6. E se é por graça, quantos aqui estão em graça? Se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, se você está em graça e faz obras para salvação espiritual, essa salvação já não é por graça, é por obras. Olha o que diz. E se é por obras, já não é por graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Esses textos assim são bem bonitos para a gente mostrar a diferença da nossa forma de pensar e da nossa forma de viver. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, nesse microfone, diante dessas câmeras, para o mundo inteiro que quiser ouvir, eu não estou preocupado com o mundo, minha ocupação é aqui, ó. Mas outros lugares nos ouvem. Eu digo assim, você é livre. Quantos recebem que são livres, estão de acordo comigo? Você é livre. Eu posso fazer tudo? Pode. Claro que pode. Você pode tomar uma bebida alcoólica? Pode. Quantos são livres para isso? É livre. Você é capaz de ter autoridade sobre isso? Sim ou não? Sim, porque eu sou livre. E então, aquela pessoa que não tem o nível de entendimento que você tem para receber com maturidade o que eu estou falando, ela vai mal interpretar. Está me entendendo, abençoado? Então, quando nós falamos de graça, nós pressupomos que estamos falando de fé, estamos falando de liberdade e estamos falando de salvação espiritual intocável. Um aplauso ao nosso Deus pela salvação espiritual. Isso é graça. Quando nós falamos de beber até queimar o sapato, não estamos falando de liberdade gloriosa, estamos falando de mau uso dela.
mas até para o mau uso da liberdade você é livre. Em relação à salvação espiritual. Mas e a salvação diária? A salvação diária você vai estar colocando em risco, porque você vai passar mal, vai se sentir, você sabe, os que já ultrapassaram esse limite, porque eu acho que aqui nós somos maduros para saber o que nós estamos falando. Os que ultrapassaram esse limite sabem que nosso corpo sente umas inconveniências, certo? Mas quem é que tem alguma coisa a ver com isso na tua vida? Ninguém. Qual é o direito que eu tenho de opinar na tua vida sobre isso? Nenhum. Eu não tenho nada com isso. Mas o meu papel aqui como ministro é dizer, olha, abençoado, você é livre. Por mais que a gente seja mal interpretado por alguns que nos acompanham por aí. Lamentavelmente, ainda existem pessoas que querem acusar a liberdade gloriosa que os filhos de Deus têm. Como aqueles lá de Gálatas que Paulo dizia, os falsos irmãos se intrometem no nosso meio para espreitar a liberdade que nós temos e depois sair nos criticando por aí. Então, você, preste atenção no que eu estou dizendo, você está em graça, você é livre. Todos estamos em graça, até os que pensam que não estão. Só que você está posicionalmente depois da cruz e também está alcançado pela graça na tua mente. As outras pessoas estão em graça debaixo de Cristo depois da cruz, mas as suas mentes ainda funcionam como se elas estivessem aqui. Nós temos que ter sabedoria, maturidade e paciência para tratar com pessoas assim, porque é meio complicado. E agora, nesse período de começo ou recomeço, não sei, que nós estamos, vai se aproximar da gente muita gente nova no conhecimento da palavra, que nós temos que saber tratar com calma, com maturidade. Vamos a Romanos capítulo 4. Vamos continuar aqui, então, no que a gente estava falando sobre isso. Olha, falando sobre graça e obras, né? Que, pois, diremos que Abraão conseguiu, segundo a carne? Paulo perguntava, verso 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem sim do que se gloriar, mas não para com Deus. Ok? Quantos estão me entendendo? Se ele conseguiu alguma coisa segundo seu comportamento, ele tem do que se gloriar, mas não para com Deus. Verso 3. Porque o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi contado para ele como justiça. Justificados pela fé. Porém, ao que obra, o seu salário não é contado como graça, senão como dívida. Aqui Paulo está comparando com trabalho, o emprego. Quantos aqui trabalham? Você trabalha o mês todo, o que acontece no final do mês? Você tem obrigação de receber o salário, não é favor. Quando o teu empregador te paga, ele não está fazendo favor. Ele pagar a você é uma obrigação dele. Por quê? Porque você trabalhou. Então, se nós pudéssemos obrar para conseguir a nossa salvação diária, não teria grandeza nenhuma da parte de Deus em nos dar. Por quê? Porque ele teria obrigação. Nós conseguimos por causa da obra que nós fizemos. Só que a salvação espiritual não é assim. Você é salvo espiritualmente sem ter feito nada de obra para consegui-la. Ok? Então o verso 5 diz, mas aquele que não obra, que é o nosso caso, senão crê naquele que justifica, sua fé lhe é contada como justiça. Então você está justificado pela fé e isso é intocável. Vamos confessar isso? Diga comigo, eu sou justificado
pela fé, e isso é intocável. Um aplauso ao Senhor novamente por isso. Por que a gente deve aplaudir sempre ao Senhor por isso? Porque se isso não fosse assim, os homens aí fora iam nos enganar. Aí você fala assim, mas pastor, é isso que eles estão fazendo. Pois é. Por isso é que eu preciso de você. Para quê? Para explicar a essas pessoas que elas não precisam pagar por algo que é grátis. Porque aqui está falando da fé, da salvação espiritual. Da salvação que é por graça, sem obras. Isso aí é maravilhoso, porque nós estamos livres dessa gente toda que negocia com a fé das pessoas, os mercadores da fé, aqueles que vendem aquilo que eles não têm direito para vender. É como se você comprasse um terreno de um corretor de imóveis que não tem autorização para te vender aquele terreno, Irineu. Aí o cara pega, você quer comprar esse terreno? Compra aqui esse terreninho no céu. Aí você dá aqui tanto, porque você vai ser abençoado, você vai ser isso, aquilo, tal e tal. E as pessoas fazem o quê? Fazem fila para pagar. E fazem aquela fila ali, vão pagando, pagando, pagando. Isso me dá pena. Quando eu vejo isso, me dá pena. Essa semana eu vi um chamado apóstolo lá, dizendo, olha, se você for doar o carro para a igreja, não doe carro com dívida, hein? Não queremos carro com dívida aqui. Se você for doar um imóvel para a igreja, não queremos imóvel com dívida. Aliás, antes de doar, pastor, ele estava falando para os pastores lá, ele tem muitas igrejas. Antes de você doar, pastor, tire uma foto do documento e mande para cá, porque o nosso advogado vai analisar se você pode receber essa oferta. E assim de carro e casa dando lá. Ó. Aí alguém que está chegando fala, mas, pastor Pedro Kelly, você está querendo alugar um lugar ali, é só 6 mil. Por que você não faz uma campanha para o pessoal doar carro, doar casa também, que você vai alugar isso rapidinho? É porque eu não sou um mercador da fé de ninguém. Eu sou um pregador e palestrante do Evangelho da Graça. E no Evangelho da Graça, eu não posso tomar aquilo que não é meu. Eu não posso exigir de você que você pague por uma coisa que você já tem. Quantos estão me entendendo? Então, qual é o trabalho do Evangelho da Graça? É mostrar a você que a tua posição espiritual é tão grande, tão maior, tão mais excelente do que aquilo que você pensa até hoje, que você deve cuidar dela com muito carinho, com muito amor. Entende? Por isso esse tema aqui. Aí, eu quero fazer uma observação, porque aqui o apóstolo Paulo está falando, comparando, né, a fé e as obras, a salvação pela fé e não pelas obras. E falou aí de Abraão. E todo mundo conhece Abraão e sabe que Abraão foi tido como um grande homem lá no Velho Pacto, no Velho Testamento, naquela época ali. E ele foi salvo por justificação. Ele não era salvo por obras, ele era salvo por justificação, assim, igual a você, diga, igual a mim. Mas qual é a observação? A observação é que o próprio Abraão cometeu erros. Quantos aqui cometem erros? Todo mundo comete erro, mas isso não anulou a sua justificação espiritual. Deus prometeu a Abraão que ele ia ter um filho. Foi demorando, passou 1 ano, nada. Passou 2 anos, nada. Passou 3 anos, nada. Passou 20 anos, nada. No 25º ano, a esposa engravidou. A velhinha dele. Diz que tinha mais de 90 anos, né? E era estéril. Imagina uma mulher com essa idade, com essa situação, engravidando. Aí, Deus prometeu a ele hoje, e ele ficou esperando. No caminho, ele cometeu erros. Ele achou que precisava dar uma ajudazinha e foi e deitou com a colaboradora, com a empregada, com a escrava, como você quiser. A Bíblia fala, né, de escrava. Ele deitou com ela e ela teve um filho dele. Cometeu aí um erro. Aí, quando nasceu o filho da promessa, o que Deus disse? Bota essa mulher para fora com o filho dela e pronto, porque o filho da promessa é esse aqui. Então Abraão
salvo por justificação, uma vez salvo, sempre salvo, também cometeu erros. Eu creio que se nós estivéssemos ali naqueles dias, naquele tempo perto de Abraão, se falou muito mal dele por causa das falhas que ele cometeu. Assim como alguém pode falar mal de você pelas falhas que você comete. Vou perguntar de novo. Quantos aqui cometem falha? Vou fechar até o olho para não olhar. Vou ficar só com as minhas. E vou te dizer uma coisa. Não sofra quando falarem mal de você. Você recebe essa palavra? Vou falar de novo aqui, ó. Quando falarem mal de você, não sofra. Sabe por quê? Pode ser verdade. Pode ser verdade. Não pode? Pode. Pode ser que aquela pessoa esteja falando mal de você e seja verdade. Já pensou nisso? Já parou para pensar? Porque a tendência qual é, Pereira? É alguém falar mal da gente e a gente ficar chateado da vida, verdade? Verdade, Renato? Não é? Porque isso ativa o quê? A nossa... Essa é a tendência. Mas não tem porquê, Rubens, ficar chateado com ninguém quando falarem mal de você. Por quê? Porque pode ser verdade. Então, qual é a ideia? Quando falarem mal de você, respire fundo e pense assim, peraí, estão me chamando de feio. Pode ser verdade. Aí, peraí, eu sou bonito? Não, eu não sou bonito. Bonito é o Brad Pitt, segundo a minha esposa, que hoje nem trouxe água para mim, mas tudo bem. Estou brincando, desculpa. Ih, caramba, agora estou falando besteira, né? Aí, poxa, estão me chamando de feio. Pô, mas é verdade, eu não sou bonito. Então essa pessoa falou a verdade. Como estão entendendo isso? Falou a verdade. Por que você vai ficar chateado se a pessoa falou isso para você e isso é isso mesmo? De repente ela está até te ajudando. Porque aquele que vive dando tapinha nas costas, né, dona Carmen? Nem sempre é um amigo, hein? Aí, e se a pessoa falou uma calúnia? Que aí já não é verdade. Aí já é, não, isso é mentira. Eu não sou assim, não. Ela vai te atingir? Não. Por quê? Porque você não é assim. Então, qual o motivo de ficar chateado com a pessoa que falou mal de você? Nenhum. Diga, nenhum. Você é inatingível se você se colocar no teu lugar. Porque se você sair do teu lugar, isso vai te atingir. Fala nada não, porque senão não tem rabanada. Poxa, eu falar isso logo hoje, ela não... Pior é se ela botar e eu não beber. Aí... Muito obrigado, meu amor, você é linda. Então, abençoado, você também comete falhas. Deve se colocar na tua posição, porque muita gente vai te atacar. Com essa liberdade, muita gente vai te atacar. Quantos estão preparados para ser atacados? E não reclame. Qual é o problema? Deixa atacar. Deleta. Eu quero felicitar Mark Zuckerberg. É assim o nome dele? Zuckerberg. Por quê? Porque quando ele fez o Facebook, ele botou lá, aceitar, bloquear, não sei o quê. E de vez em quando eu vou lá e pim, bloqueio. E não quero nem saber mais nada. Por quê? Porque eu tenho uma vida tão linda para cuidar, uma esposa tão bonita que põe água para mim, uns filhos tão lindos, eu vou cuidar deles, eu quero lá saber disso, o que falaram, o que não falaram. Esse falatório não vai tirar a minha liberdade, eu sou livre. Um aplauso ao nosso Deus pela tua liberdade. Você também tem falhas. Então, com isso, eu não estou incentivando o erro. Não mal interprete, por favor. Eu estou dizendo que você é livre. O que eu estou dizendo é o seguinte: você é livre. Se você cometer um excesso,
a tua cadeira não vai ser jogada no inferno. Ela continua aqui te esperando, porque você é livre, até para cometer erros. Tem gente que não aguenta ouvir isso. Por quê? Porque são pessoas com a mente suja. Se você colocar uma tentação daquelas bem boas assim diante daquela pessoa, ele não vai resistir. Porque é aquilo que essa pessoa tem na mente. Por isso que ela acusa. Ah, papai. Então, eu não estou incentivando o erro com isso. Eu estou dizendo que a justificação é por fé e você deve dar glória a Deus por isso. E só estou te explicando que Deus te ama do jeito que você é. Você recebe? Mas tem um verso que me intriga. Vamos a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, verso 12. Olha o que diz aqui. Portanto, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, dizia o apóstolo Paulo, senão muito mais agora na minha ausência, ocupai-vos na vossa salvação, com temor e tremor. Então, como é que pode? Aí diz, ocupai-vos em vossa salvação. Se ela é intocável, como é que eu posso me ocupar na minha salvação? Aqui está falando do segundo aspecto da salvação. Todo mundo conhece esse tema? Todo mundo está claro com esse tema? Todo mundo sabe que a salvação tem 3 fases? Tem a fase A, a fase B e fase C. A primeira fase, a fase A, é a salvação espiritual, que nós não podemos tocar, nem pôr, nem tirar. Salvação do nosso espírito. A segunda parte é essa aí, é a salvação do dia a dia. Diga, do dia a dia. Hoje é dia 24, é dia de festa. Eu espero que você faça festa. Eu espero que você desfrute da festa. E você vai ter a oportunidade de exercitar o que a gente está falando aqui. Vai ou não vai? Claro que vai. Porque o vinho te espera. A cerveja te espera. O uísque te espera. Ah, o açúcar também te espera. Não, porque quando a gente fala de bebida alcoólica... Mas olha as barrigas. Lá. Ó. É a mesma porcaria. E a pressão? A pressão está igual do Papai Noel. Eu vinha dizendo no carro que esse Papai Noel acho que tem pressão alta e aquele outro negócio. O colesterol, porque ele é todo vermelhão, já viu? Todo vermelhão assim. Mas isso é outra, é brincadeira. Então, aqui está falando do segundo aspecto da salvação. Diga comigo, a salvação tem 3 fases. Pronto. Então vamos falar. Aqui que o apóstolo Paulo está falando, você já compreende, você que tem acompanhado tudo isso, que essa salvação é a salvação do dia a dia. Então, em relação a esse assunto, a salvação espiritual não dependeu de nós, não depende de nós e nunca dependerá de nós para nada. Muito bem. Mas a salvação diária, salvação do dia a dia, essa depende de você. Por isso é que o tema, as obras da graça, que na verdade não são obras, mas são um exercício que você deve fazer. Isso sim você deve fazer, porque essa parte da salvação depende de você. Como é que eu posso me ocupar da minha salvação? Então, já terminando, né? Nesses 5 minutinhos que faltam, você tem 5 passos que você deve anotar aí para você se ocupar da tua salvação. Com temor e tremor. Sabendo que o que você plantar, você vai colher. Quando fala com temor e tremor, está dizendo com respeito, com calma, com sobriedade, com maturidade, com, sabe? Tudo isso aí. Primeiro passo dos 5 que eu vou te falar. 2 Timóteo 1:13. Não vai estar na tela, é só para você anotar rapidinho. 2 Timóteo capítulo 1, verso 13. Primeiro passo, guardar a palavra. Diga a palavra. Porque quando te acusarem, você vai ter o escudo da fé para se defender. Guardar a palavra. 2 Timóteo 1,13 diz assim: retém
a forma das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e amor que é em Cristo Jesus. Ok? Reter a palavra, essa forma, dessa maneira, na fé, em amor, não precisa discutir com ninguém, não precisa xingar a mãe de ninguém, não precisa ficar debatendo na rede social, um monte de perda de tempo. Acho que a maneira, a rede social é tremenda. Quantos participam de... Não, vou perguntar isso não. Você já viu o grupo de WhatsApp? Você já viu a perda de tempo que é você responder bom dia no WhatsApp? O grupo tem 50 pessoas. Bom dia, aí o outro, bom dia, aí o outro, bom dia, kkkk, aí o outro, kkkk, bom dia. Bom dia que tá sol, bom dia que tá chovendo, bom dia, tô com calor, bom dia, tô com... Bom dia... Legal, né? E tal. Aí vai ter sempre aquele que fica assim, fulano não respondeu. O que está vendo, hein? Será que se desviou? Aí já começa um processamento aí tremendo. Então, não discuta com ninguém, não vale a pena. Não estou dizendo para você sair da rede social, não é isso, me entenda, estou brincando. Eu estou dizendo para que você não use a rede social para ficar degladiando com ninguém. Não, que eu estou certo, que você está errado, que o fulano disse, o outro falou. Tem coisa mais interessante para você fazer. Você recebe isso? O quê? Retenha a forma das sãs palavras que de mim ouviste. Primeiro passo. Segundo passo, 1 Timóteo 3:9. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 9. Segundo passo é: mantenha tua mente limpa. Diz assim, que guardem o mistério da fé com limpa consciência. Porque isso aqui é um mistério. Dizer a você que você está aperfeiçoado para sempre com uma só oferta, isso é um mistério tremendo, abençoado. Mas é o mistério da fé. Porque você se olha e diz, eu não posso estar perfeito. Essa palavra não pode estar certa. Um ser como eu, com tanta imperfeição, como é que eu estou perfeito? Isso faz parte do mistério da graça, que só você sabe, só você tem, só você é portador. Diga, eu estou perfeito. Por quê? Porque Cristo te aperfeiçoou no Espírito, na carne. Então você é perfeito nas duas. Perfeito Cristo em Espírito e perfeito diabo ou diaba na carne. Quantos estão convencidos disso? Isso é difícil. Está convencido que na carne eu estou perfeitamente mal? Pois é. Então, guarda o mistério da fé com limpa consciência. Eu confesso que você tem limpa consciência. Terceiro passo para você se ocupar da tua salvação. Terceiro, se proteger. Se afasta dos que dividem e fazem fofoca. Romanos 16, verso 17. Mas vos rogo, irmãos, que eu vou ler em espanhol para você. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causam divisiones e tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, e que os aparteis de ellos. Traduzindo, linguagem de hoje, versão Pedro Kelly. Mas eu rogo a vocês, meus irmãos, que noteis com muita atenção os que causam divisões e tropeços contra a doutrina que vocês aprenderam. Vírgula. Notou? Notei. Identificou? Identifiquei. Carimbou? Carimbei. Vírgula. E vos afasteis deles. De acordo? Para os 5 passos, para que você se ocupe na tua salvação. Porque uma pessoa dessa, em algum momento, vai te perturbar.
Vai tirar teu sono e a tua paz. Cuidado. Bloqueia. Deleta. Corta. Não fala. Não responde. Olha só. A tua resposta é a gasolina daquele que te persegue. Se você não responder, o tempo vai passar e ficou por aí. Se você ficar debatendo, o que vai acontecer? Isso não acaba nunca, porque aquela pessoa é assim. Então, Tito 3,10, ainda dentro desse passo aqui. Tito, capítulo 3, verso 10. Ao homem, aqui é gênero, né? Ao homem que cause divisões, depois de uma e outra admoestação, despreza-o. Ô fulano, para com isso. Vamos manter a nossa amizade aqui no futebol, vamos jogar bola. A gente veio aqui para jogar bola, não foi? Vamos jogar bola. Joga bola, depois faz o que tiver que fazer, tchau, tchau, tchau. Vamos deixar esse negócio de querer ficar... Você já admoestou. Aqui está dizendo, ó, uma e outra vez, despreza. Tem pessoas que estão em desacordo porque nós tiramos o vídeo na época aqui e que ficam ligando. Fulano, você está indo congregar? Como é que está, hein? Eu não estou de acordo, não. Não sei o quê. Que perda de tempo, abençoado. Né? Quarto passo, Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar, como alguns têm por costume, senão exortando-nos, e tanto mais quanto vês que aquele dia se aproxima. Que dia? O dia da transformação. Isso não saiu de moda não, hein? Paulo diz que esse corpo é necessário que seja revestido de uma glória superior. Não é verdade? Então, é necessário que o mortal se vista de imortalidade. E aqui ele está dizendo, quanto mais, como você vê que está tudo se aproximando, não deixe de congregar. Tem pessoas que dizem, não, em graça nós não precisamos congregar. Por quê? Porque a gente pode fazer a palavra correr de outras formas. Pela rede social, pelo programa de rádio, por uma gravação. É verdade, a gente pode. Só que o conselho que está escrito aqui é não deixar de congregar. Quantos aqui gostam de congregar? Congregar é legal. Você se reserva um dia, você vê aquela pessoa, você está ali junto, compartilha, né? Ouve a palavra e é estimulado. Em outras palavras, é o que Paulo diz, senão exortando-nos. Você é estimulado a isso aí. É gostoso. Você recebe? É gostoso. E nós centralizamos uma forma para poder manter essas divulgações que estão todas aí funcionando. Então, congregar. O último passo, segundo aos Coríntios 9:6, que nós já lemos. Semear. Ok? Que está aqui, eu anotei aqui, mas eu vou ler aqui. Segundo aos Coríntios 9:6, diz assim, ó, aquele que semeia escassamente, colherá escassamente. Semeia generosamente, generosamente colherá. Relembrando, guardar a palavra. Diga comigo, guardar a palavra, manter a mente limpa, se afastar dos que dividem, congregar e semear. Essas são atitudes que você deve manter fielmente para se ocupar da tua salvação. Em graça não há obras, ok? Eu queria frisar isso no final, já terminou, mas para que não haja má interpretação do que nós dizemos. Em graça não há obras. Diga comigo, em graça não há obras. O que há? Procedimentos que hoje nós relacionamos, né, a um certo esforço da tua parte, que se você não observar e cumprir, não vai funcionar na tua vida.
E eu espero sinceramente que você ponha em prática. Sinceramente, que ponha em prática. E vou te dizer uma frase que eu copiei, não sei de quem. Talvez você saiba, mas eu achei que tem a ver com a gente. Ó, o ano novo continuará como o velho, se você continuar passivo, deixando de cumprir tudo isso que nós estamos falando. Não adianta entrar o ano novo e a gente continuar a mesma coisa. Quem vai mudar somos nós. Isso aí é só uma convenção abençoada. Não põe as esperanças no grão de lentilha, nem no 7 ondas. Já viu? Tem gente que vai pular 7 ondas, pastor. Vai lá na praia. Para quê? É para vir a prosperidade. Aí pula onda. A única coisa que vai acontecer é molhar o pé. Não, tem que comer lentilha. Por quê? É porque é assim, meio douradinha, isso atrai o ouro. A tua esperança deve estar aqui, ó. Você recebe? É melhor cozinhar lentilha para almoçar, que é mais gostoso. Não vai ganhar mais. Um aplauso ao nosso Deus abençoado. Vamos louvar o Senhor. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.